Olá, bem-vindos ao canal Web Canônico. Hoje com mais um programa da série Direito Canônico e Secretaria Paroquial. Imagina a seguinte situação. Uma pessoa precisa mostrar que foi batizada para receber um outro sacramento. Contudo, não tem certidão de batismo e também não tem nenhuma pessoa viva que possa testemunhar de que ele foi batizado. Essa mesma pessoa sequer tem certeza se de fato foi batizada. O que fazer nessas situações? Você já ouviu falar do batismo sob condição? Não? Então fique conosco, porque hoje você vai descobrir. O batismo sob condição é uma possibilidade que o próprio direito canônico nos coloca à disposição para resolver os casos onde existe uma dúvida plausível se o batizado foi realizado ou não, ou até mesmo se o batismo que foi recebido, se foi recebido de forma válida ou não. Só que para utilizar desse recurso do batismo sob condição, é necessário observar alguns pré-requisitos que o próprio Código de Direito Canônico coloca. Acompanhe comigo. Cânon 869, parágrafo 1º. Havendo dúvida se alguém foi batizado ou se o batismo foi conferido validamente, e a dúvida permanece depois de séria investigação, o batismo lhe seja conferido sob condição. Como acabamos de ler, quando há uma dúvida sobre a realização do batismo ou sobre a realização válida do batismo recebido, é possível o batismo sob condição. Contudo, só pode-se recorrer a esse tipo de batismo quando, depois de uma séria investigação, a dúvida permanece. Não é possível, portanto, administrar o batismo sob condição, digamos assim, à torta e à direita, sem nenhum critério. Não, dessa forma não é possível. É necessário, primeiro, uma séria investigação. Depois da séria investigação, se a dúvida permanece, então sim, é possível realizar o batismo sob condição. No que diz respeito à dúvida sobre a validade, também deve ser pesquisada, investigada aquela circunstância para verificar se o batismo que se recebeu foi recebido de forma válida ou não. No que diz respeito aos batizados nas igrejas cristãs que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, o Código de Direito Canônico ainda nos coloca o seguinte. Vejamos juntos. Cânon 869, parágrafo 2º. Aqueles que foram batizados em comunidade eclesial não católica não devem ser batizados sob condição, a não ser que, examinadas a matéria e a forma das palavras usadas no batismo conferido, e atendendo-se à intenção do batizado adulto e do ministro que o batizou, haja séria razão para duvidar da validade do batismo. No que diz respeito ao batismo, então, nas igrejas cristãs não católicas, não se parte do pressuposto de que são inválidos esses batizados. É necessário que seja investigada a matéria que foi usada,
e a matéria válida para o batismo é água, é necessário que se investigue qual foi a fórmula utilizada, se foi a forma trinitária, ou seja, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, bem como a intenção da pessoa adulta quando se faz batizar e a intenção do ministro. Porque quer a intenção de quem é batizado como a intenção do ministro, precisa ser a mesma intenção que a Igreja Católica tem quando realiza o sacramento do batismo. Se há matéria e forma válidas, se a intenção do ministro e da pessoa que se faz batizar, se é uma pessoa adulta, são as mesmas que a Igreja Católica tem como intenção, esse batismo, então, será válido, ainda que realizado em uma igreja cristã que não esteja em plena comunhão com a Igreja Católica. Mas, afinal de contas, como realizar a investigação? E como se realiza esse batismo sob condição? Nós vamos agora direto ao ponto. Como acabamos de ler, o Código de Direito Canônico exige uma investigação séria antes que seja conferido o batismo sob condição. Não é, portanto, uma investigação. É uma séria investigação. Para realizar esta séria investigação, o que seria prudente realizar? Primeiramente, verificar com a pessoa onde foi que ela nasceu, por quais cidades ela se recorda que viveu, e em todos esses lugares entrar em contato com as paróquias ali existentes, solicitando uma pesquisa nos livros de batismo para verificar se encontra o batismo dessa pessoa. Depois de verificar as paróquias e nada ser encontrado, também é prudente que se entre em contato com as cúrias diocesanas desses lugares onde a pessoa viveu, passou morando. Se não se encontra nada nas paróquias, nas cúrias diocesanas, e se não é possível tentar encontrar alguma pessoa que tenha certeza se a pessoa foi ou não foi batizada, então, nesse caso, é possível administrar o batismo sob condição. No que diz respeito ao recebimento válido do batismo, a séria investigação ela deve consistir no seguinte: nós sabemos que a pessoa foi batizada e que foi batizada em tal comunidade cristã que não esteja em plena comunhão com a Igreja Católica. Ou, se tratando em perigo de morte, até mesmo uma pessoa que sequer seja cristã pode ter realizado o batismo. Nesse caso, é necessário averiguar com a comunidade cristã que não está em plena comunhão com a Igreja Católica, ou com aquela pessoa que ministrou o batismo, por exemplo, em uma situação de perigo de morte, entrar em contato para averiguar. O batismo foi realizado com água? O batismo foi realizado com a forma trinitária? E depois? Qual a intenção dessa comunidade cristã que não está em plena comunhão com a Igreja Católica, ou dessa pessoa que fez o batizado em perigo de morte? Qual a intenção que essa comunidade, que essa pessoa tinham quando foi administrado o batismo? E a pessoa que recebeu, qual era a sua intenção ao se fazer batizar, pelo menos se fazendo batizar em idade adulta? Depois de averiguar esses elementos,
o pároco ou o padre responsável por essa investigação vai poder chegar à conclusão se o batismo foi realizado de forma válida ou não. Existe um canonista chamado Jesus Hortal que faz o comentário ao Código de Direito Canônico em nossa tradução brasileira, que vai trazer algumas comunidades cristãs que batizam de forma válida, outras que se duvidam e algumas que se tem certeza que não batizam de forma válida. Contudo, muito mais do que ficar preocupado em uma lista, é necessário averiguar o caso concreto. Até mesmo porque quase que diariamente surgem igrejas e é necessário então saber aquele batismo específico, qual foi a matéria, a forma e a intenção. Pois bem, depois de investigado tudo isso e permanecendo a dúvida se houve o batismo ou se o batismo foi válido, veja bem, se permanece a dúvida. Se eu tenho a certeza de que não foi batizado, então eu vou batizar, não sob condição, eu vou simplesmente batizar. Se eu tenho certeza que o batismo foi nulo, não vou batizar sob condição, eu vou simplesmente batizar. Mas depois de averiguar a existência ou a validade do batismo e permaneço em dúvida, então nesse caso sim, eu faço o batismo sob condição. E o batismo sob condição é algo simples. O ministro, ao realizar o batismo sob condição, dirá: se não és batizado, ou se não és batizado validamente, aí diz o nome da pessoa, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. No registro no livro paroquial, no campo de observações, se anote de que o batismo foi conferido sob condição. Viu como é fácil entender quando se recorre ao batismo sob condição? Diga-se de passagem que o mesmo também é possível para o sacramento da confirmação e para o sacramento da ordem, que são os sacramentos, junto com o batismo, que conferem um caráter indelével e por isso não podem ser repetidos. Muito bem, estamos chegando ao fim de mais este programa. Se você está gostando do nosso conteúdo, nos siga em nossas redes sociais. Curta nossa página no YouTube, nossa página no Instagram e no Facebook. Se inscreva para não perder nenhuma novidade. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria que fosse abordado em nossos programas, basta você enviar um e-mail para o endereço eletrônico que aparece agora na sua tela. Chegamos ao fim desse programa. Um forte abraço e nos vemos por aqui.